Deus fiel, Deus fiel às suas promessas na vida da gente. Queria convidá-lo a abrir sua Bíblia, segundo o livro de Samuel. 2 Samuel no capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura de todo esse capítulo aqui hoje, tá joia? Se alguém aí perto de você sem a Bíblia, por favor, junte-se, ajude essa pessoa a encontrar o texto também. Todos possamos juntos ler a palavra do Senhor. Pastor Sávio ainda está lá na missão, na Meva, em Boa Vista. Você pode orar por ele também. Amanhã ele está de volta com a gente. Deus abençoe. Seja usado lá um instrumento de bênção lá na Meva. Uma missão que trabalha com povos indígenas ali em Boa Vista. 2 Samuel, capítulo 7, é o texto que a gente vai ler. Se puder colocar o relógiozinho aqui na televisão, vai ser uma bênção para mim, para eu não entrar no horário da escola dominical e desprivilegiar aí os professores que prepararam a aula com tanto carinho. 2 Samuel capítulo 7 diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Você pode ler comigo o versículo 13? Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, e o que, irmãos? O teu reino,
serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou Davi na tenda, na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse, você pode ler o final, essa pergunta que Davi fez? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá fazer dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e para fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste da escravidão, lá do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo, Israel, por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca de tua casa. O que é que diz aí? Amém? Davi não diz, Senhor, se eu não construir o templo, eu estou fora, vou sair do ministério. Davi disse o quê? Conforme a tua vontade, Senhor, se não for aquilo que está no meu coração, confirma para sempre e faz como o Senhor quiser. Seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, leia comigo por favor, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa, o reino, a dinastia do teu servo aqui na terra. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós lemos aqui a tua palavra. Pedimos, Pai, a tua bênção, tua graça. A gente precisa de ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos oriente. Derrama aqui sobre nós a tua unção, por graça e misericórdia. Porque não há em nós nada que nos credencie para estar aqui pregando a tua palavra, nem mesmo para estar sentado aqui ouvindo e te adorando. Não há nada em nós que nos credencie o suficiente para isso. Então pedimos, Pai, a tua graça, a tua bênção, teu Espírito, que a tua palavra seja viva em nosso coração,
e que o Senhor nos conduza para a gente poder ver com os olhos da fé, se conectar com o coração as tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto ele é grande e ele provavelmente é um dos textos mais importantes da história de Davi como rei de Israel. Você sabe que até Davi chegar nessa situação aqui do capítulo 7º de 2 Samuel, muita coisa aconteceu. Muitos anos se passaram. Muitas lutas, muitas perseguições que Davi viveu na sua vida. Muitas cavernas que foram percorridas. Muitas montanhas que foram andadas. Fugido muitas vezes. Situações até constrangedoras na vida de Davi. Foram muitas. Davi foi ungido rei de Israel, e lá em 1 Samuel, no capítulo 16, você encontra isso. Mas quando Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, aquele homem de Deus que foi lá na casa de Jessé e ungiu Davi rei de Israel, quando isso aconteceu, Israel ainda tinha um rei e o nome dele era Saul. Provavelmente, pelos cálculos que a gente pode fazer pela Bíblia, Davi tinha seus 17 anos de idade. Não tinha nem condições, naquela época, aos olhos humanos, de ser rei de uma nação com tão pouca idade. 17 anos apenas. Ele não participou da seleção. Houve uma seleção na casa de Jessé. Davi nem participou, todos os seus irmãos se inscreveram naquela prova, naquele concurso, e Davi estava lá no quintal apacentando as ovelhas, até que houve pelo profeta uma pergunta, dizendo, não sobrou ninguém, não tem ninguém, e o pai de Davi disse, tem alguém lá atrás, meu filho mais novo, mas provavelmente ele não se encaixa no perfil, ele não se enquadra aí nesse perfil que você traçou, as suas prerrogativas, suas competências são muito pequenas. Davi é ungido rei. Samuel recebe ali uma palavra de Deus e comunica, dizendo que Deus não vê como vê o homem vê o exterior, porém Deus vê o que? O coração. Só que havia um rei lá em Israel, o nome dele era Saul. E Deus já tinha pesado a mão em Saul. Só que esse processo, desde que Davi fora ungido rei de Israel, até ele se tornar efetivamente rei sobre Israel, durou anos, irmãos, anos. Quando Davi assume o reinado sobre a casa de Judá, quando Saul morre, você pode ler essa história no finalzinho de 1 Samuel, logo no último capítulo, quando Davi morre. E no início aqui de 2 Samuel, Davi ele assume o reinado apenas sobre a casa de Judá, e o seu reino fica está sendo colocado em Hebrom. Apenas sobre a tribo de Judá, Davi está reinando. Havia ali mais 12 tribos para que o reino de Israel pudesse ser completo na pessoa de Davi. Davi, o texto vai dizer em 2 Samuel, que quando isso acontece, Davi tinha 30 anos de idade. 30 anos. Passaram-se 13 anos. Mas, irmãos, não foram 13 anos estudando em Harvard, fazendo PhD, MBA, fazendo intercâmbio, conhecendo outros governos. Foram 13 anos fugindo. 13 anos batalhando com os povos inimigos. 13 anos em cavernas. 13 anos ajuntando um exército de pessoas também doentes, feridas, endividadas, fugitivas. Foram 13 anos em que Davi sofreu bastante. Quase fora encravado na parede por uma lança.
perseguido pelo rei Saul, perdeu a sua esposa, a filha de Saul, longe da sua casa, sem ter um lugar para se estabelecer. Não estava ali adquirindo títulos universitários, graduações naquela época. Fugindo. 13 anos em que o rei Saul não queria vê-lo, e todo Israel poderia entregá-lo caso encontrasse em algum lugar para o rei, ou matá-lo, e a sua cabeça naquela época valia muito dinheiro para a nação de Israel. Tanto que muitos o entregam ao rei Saul, dizendo: Davi está ali, Davi está ali. Quando Saul morre, alguém vai dizer a Davi, dizendo: matei o rei Saul, pensando que por isso teria alguma vantagem. E ainda assim o coração de Davi diz: ninguém poderia ter tocado naquele que Deus ungiu, e aquela pessoa sofre a pena por ter dito que tirou a vida do rei Saul. Davi assume o reinado. E quando ele assume com 30 anos, ele só era rei em Judá. Ainda havia muitas tribos para conquistar. Agora você imagine mais 7 anos. 7 anos, irmãos, para Davi se tornar rei sobre todo o Israel. E esse texto encontra-se aqui em 2 Samuel, logo no capítulo 5, você voltar um pouquinho sua Bíblia, vai dizer que Davi foi ungido rei sobre todo o Israel 7 anos depois. Irmãos, 20 anos se passaram desde que Davi fora ungido rei de Israel até ele se tornar efetivamente rei de Israel. É tempo ou não é, irmão? Tem gente aqui que talvez não tenha nem 20 anos de idade. Eu passei um pouquinho. Fiz 22. Estou completando 10 anos de casado. Eu casei com 12 anos. Né? Ninguém acredita. Então, 20 anos. Tem gente que não tem 20 anos de crente, de vida cristã aqui. É muito tempo. 20 anos de casado é muito tempo. 20 anos. Só que você imagine que 20 anos que se passam de uma promessa certa. Porque Deus é Deus de Israel, é Deus de verdade e não é Deus de mentira. E Deus falou a Davi: você será ungido rei de Israel. Isso é uma promessa, irmão. Isso é uma promessa que Deus fez a Davi. Davi passa 20 anos até essa promessa ser totalmente efetivada. Agora pensa bem. Se Deus fala com você alguma coisa parecida, você vai ser rei sobre uma nação. Você vai casar e ter alguns filhos. Você vai ter um emprego melhor. Você vai conseguir concluir os seus estudos, sua formação, graduação e pós-graduações. Você vai ser abençoado. Vai acontecer na sua vida aquele sonho. Você vai ter a sua casa própria. Você vai ter, irmão. Deus vai lhe dar. Qualquer coisa que você possa imaginar na sua mente, que seja algo grande que Deus poderia fazer com você. Fala a verdade, se Deus falasse isso com a gente hoje, como seria o dia de amanhã? Como seria o seu dia hoje se Deus lhe falasse uma coisa grande como essa, como uma promessa? Vai acontecer com você exatamente aquilo que você deseja ou que qualquer pessoa do mundo desejaria que acontecesse. Como seria o seu dia, irmão? Posso dizer por mim, eu iria viver extremamente ansioso. Extremamente. Quando passasse uma semana, eu já estaria estilando, dizendo: Deus, uma semana já passou e a coisa não aconteceu. Não entendo, na nossa era,
tão rápida do 4G, as coisas funcionam, fast food, é tudo tão rápido. Uma semana a gente já estaria dizendo para Deus, Senhor, eu acho que foi impressão do meu coração, acho que não é verdade. Agora você imagina um ano depois, naquele dia 31 de dezembro, quando você está aqui no culto, na igreja, pensando assim, passou-se um ano e não aconteceu, eu acho que não vai acontecer mais. Um ano é muita coisa para a gente, não é não? A gente não aguenta viver com ansiedade, com pressão. Na verdade, nós somos uma geração adoecida por causa disso. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos andar aqui na vida nos passos de Deus, no tempo de Deus, no caminho que Deus tem para a vida da gente. Nós aprendemos a andar rápido. Nós aprendemos que as coisas precisam funcionar rápido. Somos impacientes, ansiosos, murmuramos. Somos egoístas demais. Achamos que Deus tem a obrigação de fazer a minha vida dar certo e de fazer as coisas que Ele falou que ia fazer no meu tempo, na minha hora. Quando a gente cantava aqui uma música bem antiga na igreja, Jesus, plano melhor, nunca chega o quê? Atrasado. Sua hora é perfeita, a sua maneira, a mais o quê? Isso aí. Se o louvor cantar, eu canto junto. Depois. Amém, irmão? Você crê no milagre? A gente é acostumado a isso, a viver a vida como se a coisa tivesse que acontecer. A reforma no templo tem que acontecer rápido, eu não aguento mais. Aquela reforma lá na sua casa, quando chega no período do acabamento, que parece uma eternidade, é ou não é, irmão? Aquele marceneiro que não entrega no prazo a coisa. Aquele dinheiro que não entra na conta. Você passou o dia inteiro entrando no aplicativo do celular do banco. Às vezes o aplicativo até travou, de tanto você entrou durante o dia. E aquele dinheiro não entrou até as 4 horas da tarde, só amanhã. Irmão, são tantas situações. O casamento que não chega. Os filhos que não chegaram, os filhos que estão andando longe do Senhor, e os anos vão se passando, se passando, se passando. Muitas vezes vivemos dentro de cavernas, fugindo, pressões imensas na vida da gente. Mas de repente aquela coisa aconteceu. De repente 20 anos se passaram e finalmente você é rei sobre Israel. A promessa que Deus tinha para você se cumpre. E quando ela se cumpre, Davi, como um ser humano igual a gente, começa de alguma forma, mesmo que com uma vida espiritual exemplar, de alguma forma Davi começa a confundir um pouco as coisas. E o texto vai mostrando isso para a gente, especialmente através de uma expressão muito simples, que é a expressão casa. Uma hora a palavra casa representa a casa de Davi, o palácio de cedros do Líbano que Davi morava, chique, uma coisa assim maravilhosa. Uma hora a palavra casa se refere a um lugar que possa ser construído para que a arca da aliança seja colocada ali e o culto a Deus aconteça. Não aconteça mais num tabernáculo, numa tenda, que ela é móvel, pode ir de um lugar para outro, como tem acontecido desde o Egito. Mas aconteça num lugar fixo, construído. Davi diz, como pode o rei de Israel morar numa casa tão bonita, com cedros, uma madeira assim, riquíssima naquela época, e o Senhor habitar numa tenda? A casa do Senhor, a moradia do Senhor, o lugar de culto do Senhor, ser um lugar tão simples. Como pode isso, Senhor? Eu vou fazer o seguinte, vou construir uma casa.
Uma hora a casa está relacionada à casa de Davi, outra hora a casa está relacionada ao templo. E quando Deus fala com Davi, ele diz: farei ou constituirei a tua casa para sempre. A tua casa ela será eterna, ela será perpétua em Israel. Davi, quando pensa na ideia da casa, tem a referência à sua casa, à sua moradia, linda, confortável. Não está mais dormindo numa caverna, com a cabeça numa pedra, no frio, na chuva. Agora ele tem toda uma estrutura de vida que o reinado de Israel proporcionava para ele. De repente ele pensa: vou construir também uma casa para Deus habitar, e ela vai ser confortável para Deus ser adorado naquela casa. Mas a resposta que Deus dá a Davi nem é a tua casa, nem é uma casa construída por mãos humanas. A tua casa, a tua dinastia, ela será perpétua, ela será para sempre. Interessante, porque parece que é exatamente assim que a nossa vida espiritual vai sendo conduzida aqui na terra. Especialmente porque nos nossos dias somos muito influenciados pela teologia que vai usar o título de promessa para trazer a ideia que Deus tem a obrigação de fazer algo novo na vida da gente, na nossa casa. É tanto que tem o culto da promessa. Tem o culto da promessa do emprego novo. Tem o culto da promessa da bênção. Tem o culto da promessa da libertação. Tem um culto da promessa da melhora financeira. Tem um culto da promessa da saúde física. Culto da promessa. Caixinha de promessa. Você vai numa livraria evangélica hoje em Recife, você vai encontrar muita literatura ruim a respeito de promessa. Aquela que funciona meio como um horóscopo. Aquele biscoitinho do chinês que você abre no dia e tem uma sorte lá. Se usa da Bíblia. Tem até um versículo da Bíblia. Mas é uma coisa que é para aquele dia. É a palavra daquele dia. É a coisa que vai afirmar a minha espiritualidade. É a coisa que vai me afirmar enquanto pessoa. É uma palavra que vai de repente, para aquele dia, vai me fazer, vai me animar, vai me alegrar. E eu vou poder ter um bem-estar maior para poder viver aquele dia. Nós transformamos as promessas de Deus em coisas personalizadas. Nós transformamos Deus e as promessas de Deus como algo que a gente pudesse controlar. Nós transformamos uma coisa que é macro, ela é imensa, ela é infinita, em uma coisa que ela precisa ser personalizada, como um horóscopo do dia, como uma palavra de vitória para aquele dia, como uma palavra de libertação, de afirmação, em que normalmente não somos confrontados, não somos quebrantados, não somos convertidos, não nos submetemos, não reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus. Pelo contrário, quando ouvimos uma promessa de Deus, percebemos que somos grandes, somos cabeça e não cauda, somos senhores da nossa história, somos protagonistas da nossa caminhada aqui na terra. Só que no processo aqui com Davi, Deus faz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Davi, como rei de Israel, continuava guerreando e batalhando e alcançando vitórias tremendas sobre os povos ao redor. Davi é o rei de Israel que vai conduzir o território de Israel até as promessas que Deus falou a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, 15, 17 e por aí vai. Davi, quando tem recebido ou alcançado essas vitórias, pensa o seguinte: preciso trazer a Arca da Aliança para um lugar central,
para Jerusalém, para uma terra que eu conquistei, para uma terra que vai ser a terra do reinado. A terra que simboliza na Bíblia o reino de Deus, a Nova Jerusalém lá em Apocalipse, apenas como um retrato aqui, mínimo, de uma coisa plena e maravilhosa que vai acontecer. Davi traz a arca para perto de si. Capítulo 6 de 2 Samuel demonstra isso. E de repente Davi está pensando assim: eu moro tão confortavelmente. O rei de Israel tem tanto privilégio. E a casa de Deus está numa tenda, numa coisa assim que não é digna. Interessante, irmãos, porque era normal, natural naquela época, que um rei assumindo um trono, um reinado, se preocupasse em construir uma casa para o seu Deus ou para os seus deuses, naquela região dos povos antigos ali. Era natural construir uma casa para os deuses, ou no caso aqui de Israel, onde só há um Deus, construir uma casa para Deus. Deus me deu o seu reino, Deus tem me dado vitória, Deus tem abençoado minha vida. Eu preciso fazer uma casa para que essa coisa seja legítima, seja realmente demonstrado o que Deus está fazendo a favor de Israel. Vou construir uma casa. O profeta Natã, que é a primeira vez que ele vai aparecer na Bíblia, é aquele mesmo que confronta Davi. Profeta, quando ele adultera com Batseba. Profeta Natã, quando ouve as motivações de Davi, diz assim: Davi, realmente, faça conforme está no teu quê? No teu quê, irmãos? Coração. Esse é um grande perigo. Nós confundimos as coisas. Achamos que Deus se impressiona com os nossos feitos. Profeta de Deus falou para Davi, porque era lógico isso. Faça conforme está no teu coração. Agora você imagina esse profeta. Foi para casa, Deus apareceu para ele e disse: ó, Natã, está totalmente errado. Não é isso não que eu quero não. Por acaso, quando eu habitava numa tenda lá no Egito, que vivia peregrinando pelo deserto, por acaso eu pedi para construir uma casa fixa ao meu nome? Por acaso é essa a minha preocupação diante dos povos? Por acaso Deus pode realmente habitar e estar limitado a um templo, a uma construção humana? Por acaso é isso que eu estou ensinando enquanto a gente está vivendo essa história de redenção maravilhosa? Por acaso é isso? Agora você imagina, irmão, diante de um rei, num dia você diz assim: é isso aí. No outro dia você precisa dizer a ele: não é assim não. Não é assim não. O rei fica uma coisa assim muito longe. Imagine o seu patrão. Você diz para ele assim: é isso. No outro dia você precisa dizer: não é isso que Deus quer. O que está em jogo aqui não é um emprego, mas o que poderia estar em jogo aqui, se Davi não fosse homem de Deus, era a própria vida do profeta Natã. Natã ouve Deus falar com ele. Vai lá e Davi, assim: Davi, não é assim. Não vai ser desse jeito. Natã vai, irmão. Natã vai até Davi. Davi, Deus mandou te dizer o seguinte: não vai ser você que vai construir essa casa. Mas Deus mandou te dizer também o seguinte: nem tampouco a promessa de Deus para você é para uma casa humana. É para uma casa feita por mãos de homens. É para um projeto social, político, econômico, familiar. Nem tampouco as promessas de Deus para você é até o dia que você vai morrer. É a sua produção aqui na terra. Nem tampouco o plano ou os planos que Deus tem para a sua vida vão se limitar apenas enquanto você estiver vivo, fazendo uma coisa grande para Deus,
como se através das nossas mãos, dos nossos recursos financeiros, das nossas capacitações, nós pudéssemos ter condição de construir para Deus uma casa para habitar o seu nome. Não, Davi. Davi é o seguinte: essa casa que vai ser estabelecida em Israel, que tem sido prometida aos pais, desde lá de antigamente, para o qual o povo de Israel fora liberto lá do Egito, para o qual o povo de Israel tem peregrinado sobre a terra, conquistado um lugar aqui na terra chamado Canaã. Nem tampouco é esse lugar que representa verdadeiramente o descanso, verdadeiramente o sucesso, verdadeiramente o repouso, verdadeiramente a promessa. Há algo muito maior para o qual Deus chamou você, Davi. E ele diz: a tua casa, a tua dinastia está estabelecida em Israel para sempre, eternamente. Dá para entender isso, irmão? Dá para entender isso? Simplesmente, Natan, por boca de Deus, frustrou completamente os sonhos, planos, expectativas no coração de Davi. Simplesmente. Davi disse para Natan o seguinte: você está preso, você não pode fazer isso comigo. Sou rei, eu vou fazer, eu tenho dinheiro, eu posso, eu sou rei. Não fora eleito, mas o povo legitimou o seu reinado. As 12 tribos de Israel se reuniram legitimando e reconhecendo que Davi era rei. Não era uma democracia, é uma teocracia. É o reino de Deus se manifestando na terra. Mas Davi tem a legitimidade do povo. Davi tem a legitimidade da sua experiência, da sua história, do seu sofrimento, das suas lutas, de tudo o que ele passou, para olhar nos olhos de Natan e dizer: não é assim que vai ser do jeito que eu quero. Simplesmente Davi disse para Deus: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu? Sou pequeno demais. O que acontece aqui, de uma forma assim maravilhosa, é o que pode acontecer em nosso coração hoje, aqui pela manhã. O que acontece aqui na vida de Davi é o que pode acontecer na nossa casa. Essa mesma expressão que Davi está perseguindo durante o seu ministério aqui. O que pode acontecer aqui, ou o que aconteceu aqui com Davi, é o que pode e precisa acontecer em nossa vida enquanto corpo de Cristo, enquanto povo de Deus. Que conecta a nossa vida no trabalho, com os nossos planos, com a nossa vida familiar, com os nossos sonhos e até mesmo com as promessas e aquilo que Deus já pode ter falado ao seu coração. Deus não pode ser domado por mãos humanas. Deus não pode ser transformado em um bichinho de estimação que vai fazer a minha vontade, vai fazer o que eu quero. Deus não pode ser domado em estruturas humanas, sociais, políticas, econômicas. O reino de Deus é uma teocracia e ele acontece em toda a terra e ele acontece para todo o sempre. É por isso que estamos aqui hoje, vivendo em nosso coração a mesma promessa, o mesmo plano, a mesma graça e a mesma redenção que Davi desfrutou no seu coração enquanto rei de Israel. A mesma. Está acontecendo aqui, irmãos, é que Davi reconhece que a promessa de Deus significa que a nossa vida se enquadra na promessa de Deus e não as promessas de Deus se enquadram na minha vida. A minha vida se submete ao que Deus está fazendo e Ele fala: confirma, Senhor,
conforme a tua vontade, faz o que o Senhor prometeu. Enquanto isso, Davi adora: seja grandíssimo, imenso, maravilhoso, santo, poderoso o teu nome, Senhor. É tanto que Davi vai relatar isso em 1 Crônicas, capítulo 29. Davi oferta do seu tesouro pessoal muito valor. Não porque pudesse comprar, mas como gratidão. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que nem tão pouco é Salomão, o filho, o grande filho, a grande história. Porque enquanto Davi está vivendo os processos que estão ao seu redor, que estão sendo vistos a olho nu, as experiências, os contratos, as situações políticas, econômicas, religiosas. Enquanto Davi está vivendo os conflitos, crises, dúvidas, expectativas, planejamentos. Enquanto Davi está fazendo isso, Deus chama Davi a olhar uma história maior, que não se cumpre em Salomão, que não se cumpre lá em Israel enquanto geografia, enquanto terra, mas que tem se cumprido até os dias de hoje, porque o reino de Deus começa com uma pequena semente que é plantada na terra, mas cresce de uma maneira tão grande que ela faz ninho para os pássaros de toda a terra, e todas as nações recorrem a esse reino. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar ao Senhor Jesus. Porque o que é impressionante aqui não é que foi Salomão quem construiu o templo, irmãos. O que é impressionante aqui é que o templo fora construído pelo Cristo Jesus, e esse templo está dentro de nós pelo seu Espírito Santo, e por isso estamos aqui. Não é lá em Jerusalém, não é lá naquela terra geográfica, não é lá que vai se concretizar os planos de Deus, mas em toda a terra, porque toda a terra é minha, assim diz o Senhor, como fala nos Salmos. E Davi diz aqui também: toda a terra, toda a terra, toda a terra, estamos aqui, irmãos. O que está acontecendo é que, enquanto Davi imagina que num senso religioso de gratidão pode fazer algo para Deus, Deus faz Davi olhar algo muito maior, muito, muito, muito maior. Irmãos, muito maior do que um casamento. Muito maior do que uma cura física. Muito maior do que a cura da depressão, da síndrome de pânico e das ansiedades que fazem a gente pensar que vai morrer a qualquer momento. Muito maior. Muito maior do que ter filhos nos caminhos do Senhor. Muito maior do que pertencer a uma boa igreja, agradável, confortável, maravilhosa. Muito maior do que o ministério que Deus tem dado a cada um de nós aqui na igreja. Muito maior do que os nossos amigos. Muito maior do que o nosso emprego, muito maior do que o nosso salário, muito maior do que as graduações que vamos adquirindo, muito, mas muito maior, inclusive daquela expectativa de que Deus vai fazer a minha vontade, porque eu já sofri tanto na vida, que agora a coisa vai acontecer, custe o que custar, vai acontecer, muito maior. Deus faz Davi entender que o reino, a casa, não é a sua casa, não é uma casa física, mas é uma casa espiritual que dura para sempre. E a única resposta que Davi dá a Deus é: Senhor, quem sou eu? Senhor, faça a tua vontade, é submissão. Senhor, seja adorado o teu nome, grande, maravilhoso. O Senhor é Senhor Deus acima de todas as coisas. Porque as promessas de Deus na Bíblia não servem para elas serem encaixadas, enquadradas na nossa experiência de vida. Ao contrário, é a nossa vida que se conforma a Deus, que se encaixa em Deus, que se enquadra em Deus, que se quebranta em Deus, que se conforma em Deus, que se alegra em Deus, que se restaura em Deus. É a nossa vida, é o nosso coração.
Amém, irmãos? Vamos orar, puder baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, convidar o grupo de louvor aqui à frente. Se você puder orar, talvez com os olhos da fé, poder vislumbrar isso. Com os olhos da fé no seu coração, poder ver. Veja. O mais impressionante aconteceu. Não é um filho físico o mais impressionante. É o Filho de Deus, a quem Deus chamou de filho e por causa dele nos chama de filhos também. E nos enquadra seus planos, seus propósitos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Senhor, visita-nos, Pai, o nosso coração, nossa vida, para a gente poder se alegrar no Senhor, descansar no Senhor, adorar ao Senhor, bendizer o Teu nome. Engrandecido seja o Senhor em toda a terra, em nosso coração também. Nossa luta, a nossa dificuldade, provação, privações, sonhos, desejos, e até nas nossas expectativas a respeito das Tuas promessas. Deus, queremos dizer, o Senhor é maior. O Senhor é maior. O Teu reino é grande. Teu amor é imenso. Nós queremos adorar o Teu nome, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.